Capaz de movimentar fãs ao redor do mundo, desde quando foi apresentado pela primeira vez nos quadrinhos, Batman é um dos heróis mais icônicos da DC. Admirado principalmente pelos seus métodos de combater o crime e usar a tecnologia, a força e a inteligência a seu favor. O Batman é um dos heróis mais populares de todo o mundo e já quase tudo foi dito sobre este personagem. Mas será que existe mais algum segredo sobre Cavaleiro das Trevas? Será que existe algo que os fãs da DC Comics desconheçam sobre este icônico herói? Batman apareceu pela primeira vez na edição de DC Comics de 27 de maio de 1939. A edição, no entanto, só chegou às bancas em 30 de março de 1939. O personagem foi criado pelo artista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger. Desse modo, a primeira história do Batman foi intitulada O Caso do Sindicato Químico. O Homem-Morcego já apareceu nas telonas em diversos filmes, séries e animações, sem falar dos quadrinhos que lhe renderam narrativas de tirar o fôlego. Em 2022, o Batman surgiu em mais uma grande promessa nos cinemas com o ator Robert Pattinson, que estrela o mais novo filme do herói dirigido pelo cineasta Matt Reeves. Dito isso, reunimos 7 fatos sobre o Batman, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. História do Batman. Originalmente chamado de Homem-Morcego, o personagem também é conhecido por codinomes como Vigilante de Capa, Cavaleiro das Trevas e o maior detetive do mundo. Em um período de apenas um ano, Batman provou ser um personagem de sucesso, e recebeu seu próprio título de quadrinhos solo em abril de 1940. Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, filantropo e proprietário da Wayne Enterprises, é a identidade secreta de Batman. Quando jovem, uma saída em família ao cinema terminou em tragédia para Wayne. Caminhando de volta para casa, Bruce, seu pai, Thomas, e sua mãe, Martha, acidentalmente se aventuraram no notório Beco do Crime, de Gotham City, e foram abordados por um assaltante. Não satisfeito apenas em roubar a família rica, o bandido, cuja identidade seria revelada mais tarde, matou o Dr. Thomas e Martha Wayne antes de fugir para a escuridão. Enquanto ele se ajoelhava ao lado dos corpos de seus pais, Bruce jurou vingá-los. Depois que a polícia chegou, Bruce foi consolado pela doutora Leslie Tompkins. O Dr. Tompkins e Alfred Pennyworth ajudaram a organizar as coisas para que o serviço social de Gotham não levasse Bruce para um orfanato. Desta forma, o Dr. Tompkins e Alfred permitiram que Bruce realizasse seu sonho de se tornar um justiceiro contra o crime. 2. Fantasia original. Batman estreou nas páginas da Detective Comics número 27, em 1939, vestindo uma fantasia um pouco diferente daquela em que ele luta contra o crime atualmente. Como a maioria dos personagens de quadrinhos, ele passou por vários upgrades ao longo dos anos, mas a ideia básica de como o Batman deveria ser vem dessa primeira aparição. No entanto, as coisas poderiam ter sido muito diferentes para o Cavaleiro das Trevas. A ideia original de Bob Kane para o traje do Batman era drasticamente diferente. Vestido com uma roupa vermelha brilhante, ele teria cabelos loiros e uma máscara de dominó, enquanto não há nenhum sinal de qualquer tipo de logotipo em seu peito. Na verdade, a única coisa que faz essa versão do herói parecer o Batman que conhecemos é a capa. Embora a maioria dos fãs do Batman acredite que Batman de Tim Burton, lançado em 1990, foi o primeiro filme do Batman, entretanto não é verdade. O primeiro filme foi lançado em 1964, seu nome era Batman Drácula e foi produzido por Andy Warhol. 3. Herói ou assassino? Muitos fãs de quadrinhos ficaram chateados ao ver o Cavaleiro das Trevas usar sua força letal em Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Todavia, o material de origem retratou o herói como um assassino, muito antes da DC estabelecer uma política de não matar. Por um tempo, ele aceitou perfeitamente o uso de força letal, e o fez durante a maior parte dos anos 30, 40 e 50. Em muitos dos primeiros livros do Batman, as aventuras do Justiceiro aconteceram na cidade de Nova York. Mais tarde, porém, os escritores Bob Kane e a equipe decidiram ter uma cidade fictícia e chamaram-na de Gotham City. Há um rumor, aparentemente sem fim, de que o Cavaleiro das Trevas e o Garoto Maravilha são gays. Mas acontece que havia uma razão muito real para as pessoas acreditarem genuinamente que esses dois eram mais do que apenas amigos. As insinuações de que Bruce Wayne e seu companheiro tinham um relacionamento questionável vieram do Dr. Frederick Verton, um terapeuta que estava convencido de que os quadrinhos estavam corrompendo as mentes dos jovens. Essa crença era o resultado de, abre aspas, indivíduos sexualmente desajustados, segundo o terapeuta, que o visitavam e que afirmavam ter lido Batman nos quadrinhos, fizeram com que eles tivessem sentimentos românticos pelo herói. É claro que tudo era um absurdo, mas é aí que as teorias sobre os dois personagens serem gays realmente se originaram. Uma das curiosidades interessantes sobre o Batman é que o vilão mais famoso de suas histórias, o Coringa, era tão popular que o cantor Frank Sinatra queria interpretar o papel na série de TV. 4. Robin não deveria ser parceiro do Batman. Robin foi inicialmente concebido para fazer apenas uma única aparição. Bob Kane queria que o herói tivesse um jovem companheiro, mas o editor do gibi na época era firmemente contra essa ideia, pois acreditava que Batman estava se saindo bem sozinho.
Kanye se resignou a Robin ser um caso isolado, até ver os números de vendas de Detective Comics número 38. Em suma, ela vendeu o dobro das edições anteriores. Como resultado, o jovem tornou-se parte regular da série. Os fãs de Batman sabem que o nome verdadeiro de Batman é Bruce Wayne e Robin é Dick Grayson. Mas havia outros Robins também, como Tim Drake e Jason Todd. Além disso, o nome do bandido que matou os pais de Bruce era Joe Chill. Entre todos os heróis da DC Comics, Batman foi um pouco mais lento, para ganhar todas as coisas que agora são sinônimos dele. Gotham City, por exemplo, não foi apresentada até 1940. O Bat-sinal não brilhou nos céus até 2 anos depois, em 1942. A Batcaverna, entretanto, chegou particularmente tarde, e não apareceu nos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas até 1948. Aliás, uma das maiores curiosidades sobre o Batman é que ele vivia num hangar, num celeiro deserto. Portanto, apesar de ter sido introduzido na década de 1930, foram os anos 40 que indiscutivelmente ajudaram a tornar o Batman um ícone. 5. Cinto do Batman. O cinto de utilidades do Homem-Morcego tem 10 compartimentos que ele preenche com várias ferramentas, dependendo do tipo de oponente. Entre os itens que Batman carrega em seu cinto, estão batarangs, gás para nocautear, câmeras minúsculas, ganchos, robôs espiões. E sim, Kryptonita. Ou seja, uma das maiores curiosidades sobre o Batman é que ele possui o maior arsenal da história dos quadrinhos. Falando em acessórios, no manual do usuário do Batmóvel, é afirmado claramente que ele tem 10.000 cavalos de potência. É como se os motores de 8 Bugatti Chiron se encaixassem em um carro que tem mais força de que um caminhão. 6. Bruce Wayne recebeu o nome de duas figuras históricas. O patriota escocês Rei Bruce I, da Escócia, que liderou as guerras de independência da Escócia, forneceu o primeiro nome do Homem-Morcego, enquanto o general brigadeiro Anthony Wayne, um herói da Guerra Revolucionária Americana, é o responsável pelo sobrenome do Batman. O nome, obviamente, não fez uma diferença significativa nas aventuras do herói ao longo dos anos, mas certamente ajuda a informar suas aventuras e motivações, e fornece alguns insights interessantes sobre como seu criador inicialmente imaginou este herói. E a propósito, você sabia que na Turquia há uma cidade real chamada Batman, e o prefeito queria processar a Warner Bros. Pelo filme O Cavaleiro das Trevas, dizendo que o filme era a causa de vários assassinatos não resolvidos da cidade. 7. Damian Wayne, o filho do Batman. O Batman já teve vários Robins ao longo dos anos nos quadrinhos, e alguns, ele até mesmo adotou oficialmente como seus filhos. Porém, existe um Robin que é seu filho biológico, Damian Wayne. Criado por Grant Morrison, Damian inicialmente foi detestado pelos leitores, mas aos poucos ele foi conquistando seu espaço e demonstrando que tinha muito a acrescentar à Bat-família. Algum tempo depois que Batman se tornou um herói público, ele lutou contra Ra's al Ghul e a Liga dos Assassinos. Durante sua aventura, ele conheceu a filha de Ra's, a jovem Talia al Ghul. Os dois se apaixonaram, e depois de um breve romance, conceberam um filho. Bruce não sabia da concepção da criança, e voltou para Gotham, para lutar contra o crime. Talia, por outro lado, aproveitando os genes do herói, acreditava que seu filho era um herdeiro perfeito. A criança nasceu e recebeu o nome de Damian. Talia então, usou os extensos recursos científicos da Liga, para acelerar inorganicamente o envelhecimento da criança, dando-lhe a fisiologia de uma criança de 10 anos, em menos de 5 anos. Desde o momento em que Damian nasceu, ele foi criado para ser um assassino. Quando criança, ele perguntou a Talia por que ele se chamava Damian, e ela lhe disse que seu nome derivava da palavra grega Damianos, que significa domar. Ela disse a Damian que domar este mundo selvagem é o que você fará quando a dinastia al Ghul tomar forma. Desde então, ela treinou Damian para ser um mestre espadachim, um habilidoso artista marcial e um intelectual. Até se juntar ao Batman, Damian foi ensinado apenas como ser um assassino a sangue frio. Sua mãe não o criou necessariamente. Em vez disso, ela o jogou no mundo da Liga dos Assassinos, porque a dinastia al Ghul era o que ela poderia oferecer a ele. Fatos extras. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Atualmente, The Dark Knight Returns, de Frank Miller, é amplamente aclamado como uma das maiores histórias do Batman já contadas. É por isso que os fãs ficaram tão animados, quando foi revelado que Batman vs Superman, Origem da Justiça, seria baseado nele, mas você pode se surpreender ao saber que não foi tão bem recebido no lançamento. Na verdade, o The New York Times, por exemplo, adjetivou em 1987 como complicado, difícil de seguir e abarrotado de muito texto, e criticou que o Batman e o Superman estavam grotescamente musculosos. Essa é apenas uma das muitas críticas negativas da época, e parece que esse é um daqueles quadrinhos que se tornaram mais apreciados com o passar do tempo. A dor de cabeça em Batman Begins. Christian Bale experimentou vários episódios de forte dor de cabeça e claustrofobia, devido à fantasia Bat-Sui que ele usou em Batman Begins. Um novo Bat-Sui foi feito, com as devidas alterações de 200 peças de nylon, fibra de vidro e borracha, para que o ator pudesse ficar confortável. Demorou 2 anos para animar a capa do Batman no asilo de Arkham.
Certamente, os videogames Arkham foram uma experiência alucinante, mas a enorme quantidade de trabalho que foram dedicados a eles ainda pode surpreendê-lo. A qualidade da narrativa e da jogabilidade garantiu que eles se tornassem a referência para tudo que um videogame de super-heróis deveria ser. Todavia, por trás dessa experiência havia muito trabalho e dedicação envolvidos. Mais de 700 pessoas no total trabalharam em Batman, Asilo de Arkham, mas apenas um dos membros da equipe foi encarregado das animações para a capa. O pobre rapaz passou sólidos 2 anos trabalhando nisso, e nada mais, em um esforço para garantir que o Homem-Morcego parecesse o mais realista possível ao caminhar, correr e deslizar por este icônico local de Gotham City. Separamos esses 2 vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.